o vídeo que todos queriam, o nosso último vídeo do nosso semestre. Então vamos lá. Para a gente finalizar, a gente vai falar de alguns aspectos também fundamentais aqui que caem demais com o concurso público. Não tanto em concurso público, mas no exame da ordem de forma sim, costumeira, tá? Que são as nossas responsabilidades, que é a nossa responsabilidade extracontratual das instituições bancárias, tá? Então, sem mais delongas, embora a nossa responsabilidade contratual ela apareça aqui para nós aqui de uma forma mais clara, os bancos eles vão responder de forma extracontratual pelos danos que os seus prepostos, que atuando de forma abusiva, causarem a terceiros. E aqui é uma informação incorreta prestada a alguém, por exemplo, sobre a idoneidade financeira de um cliente. Ali é, por exemplo, um desvio de uma importância deixada em confiança com a gerência para o depósito ou uma aplicação financeira e acolar o protesto indevido de uma carta cambial e assim por diante, tá? O Silvio Rodrigues ele tem um caso muito interessante que ele cita na obra dele, que é o caso de um comerciante que antes de vender a prazo ali, dois caminhões a um cliente de um banco X, tomou uma informação sobre a idoneidade financeira desse comprador junto ao banco. E um funcionário do banco prestou informações falsas assegurando a idoneidade desse comprador quando sabia que esse comprador era o famoso nó cego. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul trouxe ali para nós e cassou em embargos a decisão da Câmara Civil que havia exonerado o banco da responsabilidade e o condenou a ressarcir o dano por entender o quê? Um abuso funcional do seu preposto que tornava o banco responsável pelo prejuízo causado aqui para esse vendedor dos caminhões. Então vamos lá enfrentar o fundamento jurídico da responsabilidade extracontratual das instituições bancárias. O fundamento dessa responsabilidade, se não estiver caracterizada a relação de consumo, ainda por equiparação na regra do artigo 17 do CDC, será aquela que já examinamos quando a gente trata da responsabilidade pelo fato de terceiros na regra do artigo 932, inciso 3º. Lembra? Lá, responsabilidade... Recentemente a gente tratou disso, né, lá, mas da responsabilidade aqui do preposto, etc. Então o banco, ele tem o dever de vigilância e direção sobre os seus prepostos. E aliás, não é o artigo 17, tá? É o artigo 27 que eu estou falando aqui da relação de consumo que eu citei agora, tá? Então o banco ele possui esse dever de vigilância e direção sobre esses seus prepostos em razão de ter os escolhido, tá? E o ato ilícito do nosso preposto é um ato ilícito do preponente por força do nosso mecanismo de substituição que já era exercido dentro do nosso Código Civil. Então, aquele que se faz substituir no exercício de múltiplas funções da empresa, responde sim pelos atos ali que exercem a substituição, precisamente porque o seu pessoal se considera uma extensão da pessoa ou o órgão principal, o que vai constituir para nós uma longa manus da empresa. Então, o nosso Aguiar Dias, ele explica que quando recorre ao serviço dos prepostos, o patrão, ele não faz outra coisa senão alongar, né, prolongar a sua própria atividade. Então, e quando ocorre esse eventual dano, cabe a ele, dentro de um ato ilícito do seu preposto, cabe a ele ser aceito como se fosse produzido por culpa própria desse patrão. Então, a gente pode relembrar que o nosso Código Civil ele vai estabelecer a nossa responsabilidade objetiva para o empregador ou comitente em relação aos seus empregados ou prepostos com relação aos danos por estes causados a terceiros, conforme o nosso artigo 933, que a gente já estudou aí nas últimas aulas. A primeira grande possibilidade de responsabilidade extracontratual do banco, o grande primeiro exemplo, é o nosso protesto indevido de título, né? Então, no caso do nosso protesto indevido de título, há quem entenda que o nosso banco ele age ali no exercício regular do direito, mesmo tendo ciência de uma nulidade do título ou da falsidade da assinatura desse suposto devedor. Então, sustenta que, uma vez transferido por endosso, o título ele fica purificado, adquirindo uma autonomia e não podendo esse suposto sacado ou o suposto emitente exercer contra esse endossatário defesa fundada no nosso negócio jurídico subjacente. Isto é, ele não pode alegar a inexistência de uma causa debente nem a sua nulidade. Então, esse entendimento possui uma premissa equivocada e essa premissa equivocada, o nosso ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Luiz Felipe Salomão, presidente, trouxe para nós no RESP
774, melhor dizendo, 304, que o ordenamento jurídico brasileiro veda a exposição de exceções de natureza especial, melhor dizendo, natureza pessoal, e terceiro de boa-fé é uma vedação que abarca os vícios de forma do título, extrínsecos ou intrínseco, como a emissão da duplicata simulada, desvinculada de qualquer negócio jurídico e ademais sem aceite ou protesto a lhe suprir essa falta. Então, em relação à duplicata, existe um condicionamento à sua emissão à realização de uma venda mercantil ou uma prestação de serviços, como vocês já bem estudaram com o professor Alexandre. Então, bem como a aceitação do sacado ou, na ausência, o protesto acompanhado de um comprovante da realização desse negócio subjacente. Então, sem os quais estará configurado para nós um vício de forma intrínseco, que pode sim ser oposto pelo sacado a qualquer endossatário, ainda que de boa fé. Então, o que eu estou querendo falar para vocês? Que a duplicata fria ou a duplicata simulada, tal como a nota promissória, que a assinatura do emitente seja falsa, constituem crimes, ou seja, constituem ilícitos penais, não lhe sendo possível aplicar as regras do direito cartular. O título falso, ele não existe como título, então esse título falso ele não vai existir como título. Ele existe como fato penalmente típico e fato ilícito, em cujo campo deve ser encontrada a solução. Então, consequentemente, não pode o banco, de forma alguma, que uma vez ciente dessa falsidade ou de uma eventual nulidade do título, invocar, por exemplo, os princípios pertinentes ao endosso para excluir a sua responsabilidade junto a esse consumidor, a esse pretenso sacado, pelo protesto indevido. Então, se o reconhecimento dessa falsidade do título prejudica esse endossatário, ainda que ele tenha recebido de boa fé, ele vai evitar, por outro lado, o prejuízo desse suposto sacado, que também de boa fé e que nenhum negócio celebrou com esse falso sacador ou esse falso endossante. Portanto, inexiste aqui uma relação jurídica entre ambos. Então, o mesmo já não ocorre, por exemplo, quando o banco, que é um endossatário, se assim for possível de chamar, tá? Então, embora de boa fé, fez o negócio jurídico com o falsário, foi por ele enganado e tornou-se vítima de um estelionato. Então ele tem que se queixar da sua própria incúria por não ter selecionado ali rigorosamente os seus clientes. Então, na verdade, se o banco ele não possui condições de averiguar a realidade desse negócio jurídico que deu causa ao título, ele deve, pelo menos dentro dessas operações de desconto, né, ter uma cautela máxima, porque a segurança tem que ser alta também, e só fazê-las com empresas idôneas. Então, o que não é possível é querer repassar os riscos desse negócio para os terceiros, que além da nossa boa-fé, não realizam nenhum negócio jurídico com esse falsário. Então, a jurisprudência nossa, ela trilha para esses princípios e ela é firme no sentido de responsabilizar os bancos, inclusive de forma pelos danos extrapatrimoniais, né, os danos morais, decorrentes de protesto indevido, mesmo depois de cientificados da falsidade do título. Então, o estabelecimento bancário que assim procede, ele assume integralmente pela sua imprudência e negligência e, portanto, ele deve arcar, sim, com as consequências, tá? E o nosso último caso, para finalizar a nossa aula, é a responsabilidade por assalto. Então, a gente se questiona, né? Em assalto, durante o expediente, na troca de tiros entre os assaltantes e os vigilantes contratados pela instituição bancária, uma pessoa que estava na fila, ela vai atingida e ela vem a óbito. Quem deve ser responsabilizado por esse evento? Isso é muito interessante, questãozinha de prova isso daqui. Então, o banco ele possui o dever legal de garantir essa segurança de todas as pessoas, seja clientes ou não. Então, essas pessoas elas estarão lá dentro do seu estabelecimento em horário, vai se abrir ao público, enfim. A nossa Lei de 7.102 de 1983, ela vai revogar alguns decretos e impõe aos bancos oficiais e privados e aos estabelecimentos financeiros em geral a obrigação de manter um severo sistema de segurança aprovado pelo Banco Central aqui nosso, tá? E esse sistema de segurança inclui, claro, pessoas aqui devidamente preparadas, ou seja, vigilantes, um alarme capaz de permitir, assim, com segurança, a comunicação entre o banco e o órgão policial mais próximo, uma empresa de vigilância, equipamentos, enfim. Então, a gente tem uma obrigatoriedade pela lei desse banco ter um sistema de segurança e esse sistema de segurança tem que ser aprovado pelo Banco Central. Então,
a gente vai entender que dentro desse dispositivo, dessa lei de 83, que em razão dos riscos inerentes à atividade bancária, a gente cria para as instituições financeiras um dever de segurança em relação ao público geral, que não pode ser afastado nem mesmo pelo fato doloso de terceiro, por exemplo, um assalto, assumindo o banco, nesse caso particular, uma responsabilidade novamente não, mas é um caso da nossa responsabilidade fundada no risco integral. Então, é raro da gente achar responsabilidade fundada no risco integral, mas aqui a gente tem um exemplo. Então, a circunstância, por exemplo, de você contratar empresas especializadas para fazer a segurança, mesmo que de forma idônea, empresas idôneas e conceituadas, não vai desonerar o banco desse dever e nem vai acarretar essa transferência de responsabilidade. Então, a segurança prestada por empresa contratada corre por conta e risco desse banco, configurando aqui um res inter alios. Então, em relação ao seu cliente. Então, o assalto em si evidencia a falta do serviço, devendo o banco responder perante a vítima. Então, no máximo, poderá denunciar a lide, enfim, chamar ao processo essa empresa de segurança que o contratou. E nesse sentido, a gente tem um julgado interessante da 17ª Câmara Civil do TJ do Rio de Janeiro, que vai falar para nós aqui de uma breve ementa, né, que fala responsabilidade civil, banco, assalto, segurança, teoria do risco integral, cliente atingido por projétil de arma de fogo, danos materiais, dano moral, quantificação. Tendo a Lei 7.102 de 83, em razão dos riscos inerentes à atividade bancária, criado para as instituições bancárias de um dever de segurança em relação ao público em geral, a responsabilidade do banco, no particular, funda-se na teoria do risco integral. Por conseguinte, o seu dever de indenizar se impõe só em face do dano. Dano emergente e lucros cessantes devidamente demonstrados, dano moral fixado em 100 salários mínimos que não há de ser reduzido, consideradas as circunstâncias do evento. E o entendimento do Superior Tribunal de Justiça também é totalmente firme nesse sentido de que a responsabilidade do banco por roubo ocorrido no interior da agência bancária, por ser essa instituição obrigada por lei a tomar todas essas cautelas de segurança necessárias a assegurar essa incolumidade, a nossa incolumidade novamente, né, dos cidadãos, não podendo alegar força maior por ser roubo, fato previsível nessa atividade bancária. Então, mesmo no caso de assalto em caixas eletrônicos, o Superior Tribunal de Justiça tem responsabilizado o banco desde que instalada no interior da agência ou no seu hall eletrônico, tá? E posteriormente, dentro do RESP 503 de 2008 de São Paulo, o ministro Aldir Passarinho Júnior, num julgado de maio de 2008, dentro da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a responsabilidade objetiva dos bancos a assaltos ocorridos no seu estacionamento. Então, esse estacionamento também ele estende a prestação do serviço e a gente teve aqui também a possibilidade de responsabilização dos bancos aqui, né, dentro do seu estacionamento. E é forte o argumento desse voto de que os bancos não são selecionados por acaso e por isso disputam a preferência e dentro dessa preferência tem o marketing, o estacionamento, essa facilidade, etc. Ela engloba também essa atividade empresarial. Então, para a gente concluir, a responsabilidade do banco ela não se estende ao assalto ocorrido na nossa via pública após a saída da agência. O risco inerente à nossa atividade exercida pela instituição financeira não a torna responsável por um assalto sofrido por esse cliente feito fora das dependências do seu banco, tá? Tem também a discussão acerca do estacionamento, mas, como eu falei para vocês, a gente tem um posicionamento de 2008 que entende que sim, dentro do estacionamento existe a possibilidade de responsabilização do banco. Galera, não sei nem como terminar. Enfim, eu queria agradecer novamente, imensamente, cada um de vocês. Foi um gigante prazer, para não poder falar uma outra palavra proibida, poder estar aqui com vocês, mesmo que no começo presencial e depois estranhamente de forma remota. Todos estamos passando aí por adaptações, essa adaptação ela é muito estranha, todo mundo está sofrendo na realidade com esse ensino remoto. Não sei até quando isso vai no semestre que vem, espero que o mais breve possível a gente possa retornar em sala de aula, porque de fato não existe alternativa a não ser o chão de sala, né? O giz, o cheiro do giz, etc. Então, novamente, queria agradecer. Eu não sei se semestre que vem eu vou dar aula para vocês. Então, novamente, foi um prazer conhecer cada um de vocês, prazer estar com cada um de vocês.
E qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer discussão, eu fico totalmente à disposição de vocês. Isso não só agora, como acaba o semestre, mas para a vida. Então, contem comigo sempre que precisarem, tá? Muito obrigado, obrigado de coração. E a gente se encontra aí, não sei, semestre que vem, o ano que vem, em audiência, em audiências, enfim. Obrigadão, gente. Até mais.